Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um OFM Cast, o primeiro podcast de ortopedia funcional dos maxilares do Brasil. Hoje a gente não deixa de gravar conteúdo de forma nenhuma. Eu tive um pequeno acidente doméstico, precisei fazer uma intervenção aqui no olho. Estou aqui com esse olho meio vampiresco aqui, mas está tudo beleza. Tive que fazer uma pequena sutura, mas estou bem, não tive problema nenhum de visão. E por falar em olho, esse será um tema do nosso OFM Cast de hoje. Bom, é verdade, Patrícia, que existe uma relação, né, entre a oclusopatia e a visão? Sim, ver meu filho com esse olho assim é complicado, mas vamos falar dessa outra questão que é muito relevante. Sem dúvida nenhuma, existe uma relação e isso é importante que todos saibam, e muito pouca gente sabe, porque na verdade isso vem da origem embriológica do olho propriamente dito, que ele se forma dentro de uma matriz que é a maxila. Então, no processo maxilar, quando a gente está desenvolvendo ainda em nível embriológico, aquele blastema que vai dar origem ao olho fica lá dentro. De forma que depois, quando a gente já tem o globo ocular formado, todos os ossos que fazem parte do globo ocular, eles têm relação com a maxila. Então, se você tem alguma alteração que forma na maxila, você tem automaticamente uma alteração também no globo ocular. Então, assim, significa que se a gente tratar uma maloclusão precocemente e tudo, a gente pode prevenir ou reverter um problema de visão? Mais ou menos isso, não? Isso que é importante e muito relevante para que todos saibam, né? A órbita, ela termina a formação dela aos 7 anos de idade. Então, a gente pode sim e deve intervir o mais cedo possível nas oclusopatias, porque a gente pode impedir que uma criança aumente a chance dela de desenvolver um problema de visão. Então, eu quero que fique bem claro aqui, meu filho. Eu não estou falando que todo problema de visão é causado por oclusopatia. Eu estou falando que as oclusopatias, em algumas situações, elas quintuplicam a chance da criança desenvolver um problema de visão. Por exemplo, o estrabismo ou o astigmatismo é nessa ordem, de 5 vezes mais a prevalência. E a gente só pode atuar nisso, impedindo que a criança entre nessa faixa, se a gente trabalhar antes dos 7 anos, porque aos 7 anos já está formada toda a órbita, e aí a gente já não teria mais como intervir. Interessante. E os oftalmologistas, como é que é a relação deles com isso? Eles têm o conhecimento dessa relação intimamente? Como que é? Eu acredito que não. Uhum. Né? E assim como nós dentistas também, a maioria não tem. Sim. E isso foi algo que aconteceu na minha vida por uma série de motivos, e eu acabei desenvolvendo essa linha de pesquisa, e a partir do momento que eu atinei para isso, por causa de uma história, né, do Pancho, que você conhece, que é o cachorrinho da minha sobrinha, que desenvolveu uma alteração de órbita, porque ele desenvolveu o hábito de ficar pondo a linguinha para fora só de um lado. Então ele desenvolveu uma mordida aberta unilateral e, consequentemente, um desvio de órbita. Isso foi o que me atinou para essa questão. Eu comecei a pesquisar, fui para a literatura e acabei achando vários pesquisadores que já trabalhavam com isso. Mas era uma coisa pontual aqui, outra ali, e eu acabei escrevendo um mini review a respeito desse tema, exatamente para publicar numa revista de oftalmologia, para despertar né, os oftalmologistas para esse tema. Legal. Mas eu acho que ainda é necessário que a gente divulgue mais, e as pessoas que estão me ouvindo, se conhecem algum oftalmologista, comece a tocar nesse assunto, porque eu acho que isso é muito relevante, a gente precisa pensar nisso. E, assim, falando em rotina prática de consultório, né, para os nossos colegas, tem algum teste
que a gente pode realizar no consultório para poder encaminhar esse paciente? Ou, falando do lado do oftalmologista, tem algum teste que ele pode realizar no consultório dele para encaminhar o paciente para o dentista, vice-versa, alguma coisa assim? Quando o oftalmologista receber uma criança menor de 7 anos e ele perceber que ela está com uma alteração, né, de visão, seria muito importante que ele encaminhasse para um profissional que pudesse estar trabalhando na avaliação se há uma maloclusão ou oclusopatia, que é o melhor jeito de dizer, né? Que possa ser um fator causal para aquele problema. É muito relevante. E do nosso lado, a gente pode sim, né? Existem alguns testes muito básicos que a gente faz, por exemplo, teste de convergência. Isso é um teste muito usado por muitos osteopatas, fisioterapeutas, e nós dentistas também podemos usar, né? Não para tratar, mas para avaliar se essa criança tem problema. É só você pedir a criança para focar normalmente um lápis, uma caneta, e pede para focar, vai aproximando, e você tem que ter uma convergência simultânea e simétrica da íris com a pupila para a região central, né? Então a gente tem que ter uma convergência simétrica. Se existe alguma alteração, a gente já percebe e, obviamente, vamos encaminhar para um oftalmologista. E se é uma criança pequenininha, a gente está vendo que existe uma maloclusão, vamos tratar essa maloclusão, porque isso pode ser um fator desencadeante daquele problema. Então, quer dizer que se a gente tratar, né, essa maloclusão, ou melhor dizendo, essa oclusopatia precocemente, né, a gente pode evitar que essa criança venha a ter um problema de visão, ou que ela venha a ter um problema de visão mais grave, talvez, alguma coisa assim. Exatamente. A gente publicou um trabalho recente com números. E é aquilo que eu estava te falando, né? Nesse trabalho foi feita uma avaliação estatística significativa, e existem alguns tipos de maloclusão que podem duplicar, outros triplicar, outros quadruplicar e alguns quintuplicar a chance da criança desenvolver uma alteração de visão. E dentro disso está incluído as miopias, astigmatismo, hipermetropia e problemas de convergência. Astigmatismo, dificuldade de foco e inclusive com uma interferência no estabelecimento adequado da postura corporal dessa criança. Então é muito importante que a gente preste atenção nisso. Bacana. E como é que está a literatura científica hoje em relação a esse assunto? Tem literatura disponível? Pois eu tenho que fazer propaganda do meu trabalho, que foi publicado em 2020. Esse pequeno review foi em 2018, publiquei numa revista de oftalmologia com esse objetivo de despertar os oftalmologistas. E por causa desse trabalho, eu tive um convite de um grupo da Itália que já trabalhava com isso para integrar esse grupo, e nós então trabalhamos com investigação de campo, trabalhando com crianças de uma escola de Roma, onde foi avaliado essa interface, e esse trabalho ele é disponível para qualquer pessoa que quiser achar. O nome do trabalho é Bite and Sight, Is There a Correlation? Então, se alguém digitar isso no Google, o trabalho aparece, ok? Porque ele é publicado numa revista científica, mas que é de acesso aberto, exatamente para divulgar melhor, tá? E então, nesse trabalho tem uma referência bibliográfica enorme dos trabalhos que nos antecederam, e dá para todo mundo se embasar. Ou seja, evidência fresquinha aí para quem quiser pesquisar e verificar, bem fácil de acessar, inclusive. Exatamente. E o mais importante, incorporar no seu arsenal de investigação essa questão, tanto os dentistas quanto os oftalmologistas, né? E reforçar a necessidade de sempre estar atuando cedo. Sim. Eu acho que sim, fica claro, né, assim, nesse bate-papo nosso aqui, tanto nessa questão das oclusopatias em relação a problemas de visão, a gente também tratou da mordida aberta, né, fica claro a importância, né, da gente
ter essa intervenção precoce, da gente, né, olhar essa criança cedo no consultório e começar a intervir precocemente na boca, né? Nós, como ortopedistas funcionais, a gente tem esse papel muito importante, né, de divulgar e também de fazer isso no consultório, realmente, na rotina. E é por isso que eu fico sempre muito emocionada, né? Quando eu penso, né, que eu tinha um sonho de criar uma comunidade que se dedicasse a estudar esses pontos, né? E acabamos criando e tem funcionado muito bem. Nós temos uma comunidade chamada Comunidade de OFM que está sempre discutindo essas questões e amadurecendo sempre cientificamente esse papel do ortopedista funcional dos maxilares na promoção de saúde e na intervenção o mais cedo possível. Bacana. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso OFM Cast de hoje. Vou pedir aí para vocês, né, para seguirem o nosso canal, né, deixarem um like aí no nosso vídeo, que assim mais pessoas com interesse no conteúdo podem ver esse vídeo, pode chegar para elas, tá bom? Até a próxima. Um abraço.